Aleluia. Então, irmãos, como eu estava dizendo a vocês, aí precisei ir ali até Jardim e para conseguir Uber para voltar, não estava aceitando, né? Aí meu Deus, eu liguei para a irmã Helena, liguei para a Janina, eu disse, misericórdia, Jesus. Aí meu cunhado disse, eu vou te levar. Aí veio me trazer. Foi bom que quem veio dirigindo foi eu mesmo. Amém. Já vim para chegar mais depressa, né? Mas graças a Deus chegamos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, amados irmãos, irmãs, semana passada, na sequência do assunto que nós estamos abordando durante esse mês de janeiro, que nós estamos falando sobre trazer a presença de Deus, não é? E nesse contexto, a semana passada nós falamos das questões sobre as instruções para o transporte da arca, a arca da aliança, como deveria ser feito. E dentro desse contexto, Deus, Ele está mais preocupado com a nossa obediência, aleluia, do que com as nossas boas intenções. E dentro desse contexto, nós podemos falar sobre a questão que até perguntei aqui, não é? Quem pecou mais? Saul ou Davi? Saul foi um rei escolhido por Deus, porém, quando desobedeceu a Deus, ele não teve a atitude de ir a Deus. Ele pediu intermediação. Ele pediu a Samuel que intercedesse por ele a Deus. Ele tentou intermediar algo do qual ele mesmo poderia ir e confessar a Deus e admitir o seu erro. No entanto, ele tentou de alguma forma manipular o profeta para que o profeta fosse a Deus por ele, ou como se Deus fosse ser convencido por outra pessoa que não fosse Saul por estar intercedendo por ele. Isso nos mostra, irmãos, que não adianta a gente orar por alguém da qual Deus já rejeitou. Não é? E quando Deus rejeita, está rejeitado. Porque Deus é um Deus misericordioso, longânimo, compassivo, tardio em irar-se. Mas quando Deus rejeita, está rejeitado. E Saul tentou comprar favor do profeta para que de alguma forma ele fosse aceito por Deus. Enquanto que Davi, que tinha menos virtudes que Saul, que cometeu um adultério e um assassinato, mas que era conhecido como homem segundo o coração de Deus, não pelo que fez, mas pelo comportamento que teve. Porque Deus, ele não poupou o seu único filho. Deus deu tudo o que tinha de maior valor para nos salvar. E Davi, como rei, ele poderia ter tido a mesma atitude de Saul. Saul queria o reino, que não queria perder Deus, mas também não queria perder o reino. Enquanto Davi disse, pode tirar de tudo, só não me tira teu espírito, a tua presença. Não é? Então a gente vê aí, irmãos, pessoas diferentes, um com muitas virtudes e pouco defeito, mas que foi rejeitado por Deus, por não ter um coração íntegro diante de Deus.
O outro que tinha menos virtude, mas que tinha um coração voltado a Deus, tornou-se um homem segundo o coração de Deus. E se nós lermos a trajetória de Davi, depois desse horrível pecado que cometeu, Davi não adulterou mais e não cometeu mais nenhum assassinato. Aleluia. Porque ele aprendeu, não é? Com o erro. E não assim o praticou mais. E entendeu que a melhor coisa que um ser humano pode ter em sua vida é o Espírito Santo. Aleluia. Porque se não tiver o Espírito Santo, não chega no céu. 8:14 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é Deus. E tem muita gente achando que o fato de estar, escute bem, viu, dentro de um templo ou participando de uma denominação, isso lhe dá o direito de ter o Espírito Santo. Não dá. Não lhe dá o direito de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. É a terceira pessoa da Trindade. O Deus vivo morando em nós. Nós não somos merecedores, mas por causa do sangue do propiciatório. O sangue que estava, quem é o propiciatório? Jesus. Glória a Deus. Por causa do sangue derramado ali no propiciatório, nós estamos aqui e recebemos o Espírito Santo. Uzá foi castigado por não obedecer às instruções para o transporte da arca. Sua morte frisou a todas as gerações futuras a necessidade de reverência e conformidade para com os objetos sagrados de Deus. A arca nunca deveria ter sido posta em um carro. Nunca deveria ser tocada. Haveria várias especiais para transportá-la. Uzá, mais do que ninguém, deveria ter levado a sério os cuidados que sabia que deveria ter tomado com os objetos sagrados de Deus. A arca nunca deveria ter sido conduzida por um carroção, nem tocada. Haveria várias especiais para transportá-la. Coisas que os filisteus fizeram. Uma das coisas que tem acontecido no meio cristão, se é que a gente pode dizer, né? Dessa forma, é que muitas vezes algumas denominações ou alguns crentes quer copiar as coisas do mundo e trazer para a igreja. Quando Israel perdeu a arca por conta da desobediência e da falta de postura de um sacerdote em Israel, como era o nome dele? Eli. Eli não tinha pulso espiritual para a sua casa. E em consequência disso, seus filhos profanavam o nome santo de Deus. Não eram reverentes. E não foi um ano, nem 2 anos. Foram muitos anos Deus dando-lhe oportunidade. Só que Ófines e Finéias não respeitavam, não temiam, não se submetiam ao Senhor. E o que aconteceu? Houve guerra entre os filisteus e Israel. Israel automaticamente estava perdendo a guerra. E Ófine e Finéias vieram, levaram a arca, achando que o fato de levar a arca ia trazer a vitória a Israel. Irmãos, não é o fato de alguém andar com a Bíblia que significa que a unção de Deus está sobre ele.
significa nada. Porque, olha, fechado é um livro. Agora, se você abrir o livro e colocar o que está dentro do livro, dentro de você, aí é outra história. Aleluia, glória a Deus. É outra história. E o que aconteceu? Levaram a arca, Ófine e Finéias foram mortos, e os filisteus carregaram a arca onde? Numa carroça. Capítulo 6 de 1 Samuel, levaram a carroça. Quando Davi assume, ele manda buscar a arca do Senhor. E quando ele manda buscar, usa dos mesmos efeitos usados pelos filisteus. Faz uma carroça nova, virgem, com 2 vacas que tinham acabado de parir, não é? Que ainda amamentavam seus filhotes. E disse, vamos levar a arca, porque é um carro virgem, nunca levou nada. Uzá estava imitando os filisteus que eram inimigos de Deus. Ou seja, estava trazendo para Israel as práticas que eles fizeram com a arca. Como existe hoje, né? Pode observar, irmão. A maioria das denominações, para encher as igrejas, estão terceirizando. O que é? Agora, terceirizando de forma negativa. De que forma, pastor? Eles estão fazendo dos templos, dos lugares de culto, um ambiente que parece mais uma discoteca. Jogo de luzes. A maioria, escute bem, eu não sou músico, eu não entendo de música, mas a maioria das músicas de hoje, ela só tem 3 notas. Veja as músicas antigas que tinham 7, 8, 12, 14, 15 notas. Por quê? Qual é o objetivo? Não é trazer a presença de Deus, mas é trazer uma emoção que vem de dentro. Exatamente, é o hipnotismo. Levar você a um êxtase emocional, não um momento de adoração, de comunhão com Deus. Porque para as igrejas crescerem, hoje muitos estão usando técnicas neurolinguísticas para confundir, mas para mexer com as emoções e alguém achar, não foi Deus que falou, e quando Deus não tem falado nada. Trazendo a arca, estou fazendo um serviço a Deus, quando na verdade está colocando em risco sua própria vida. Uzá estava intencionalmente mas boas intenções não agradam a Deus se não houver obediência aos preceitos, aos princípios de Deus. Aleluia, glória. Uzá pega e vai junto à carroça de bois conduzindo a arca. Em uma carroça levada por bois, quando quem deveria conduzir a arca eram os homens, que foram separados e qualificados para isso. Pode ter a tecnologia que tiver, pode ter a força que tiver, pode ter o conhecimento que tiver, mas se Deus te colocou para fazer,
não terceirize o trabalho de Deus. É você que tem que fazer. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. É você que tem que fazer. E nós estamos em um período muito difícil, tanto quanto naquele período de Israel, que Israel era cercado por seus inimigos, não é diferente hoje. Ou aqui, quem está aqui não tem inimigo. Você tem inimigo que você nem sabe quem é. Você não tem nem ideia de quem é. Está maquinando contra você. E é Deus que está desmontando tudo que ele monta contra você. E você não está vendo? Aí Deus vai lá e desmancha tudo. Obrigada, Jesus. Deus desfaz tudo. Então, diante disso, os israelitas, no transporte da arca, que queriam imitar os filisteus. Deus não precisa, irmãos, de terceirizar a tua vida. Ou você é dele, ou não é dele. E dentro desse contexto do ocorrido, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 6, verso 19, para adiantar o assunto. O versículo 19. Vamos conversar no versículo 13, para a gente entender melhor. 1 Samuel, capítulo 6, verso 13. Entre mentes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. E assim que avistaram a arca da aliança, voltando, alegraram-se grandemente. Aquele carro filisteu, puxado pelas duas vacas, chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Em seguida, cortaram toda a madeira da carroça para o fogo e ofereceram as vacas em holocaustos a Deus. Então os levitas desceram a arca do Senhor. Quem desceu? Os levitas, que eram as pessoas encarregadas, apropriadas para tocar na arca. E tocar, aspas, através dos varais de ouro que estavam colocados nas argolas. Eles que tinham que pegar, não é? Os 5 príncipes filisteus observaram tudo isso e no mesmo dia retornaram para Ecrom. As esculturas de ouro, simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor, foram destinadas a uma por cidade, e assim enviaram uma peça de ouro para Asdod, Gaza e Ecrom. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias que pertenciam aos 5 príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos. Aquela grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor, e até nossos dias uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Deus, e por este motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. Ou seja, quem eram esses homens? Olha, a arca de Deus estava sendo trazida. Os filisteus estavam devolvendo a arca.
mandando de volta, porque quando eles levaram, Deus começou a trazer castigo sobre eles. Eles ficaram com tumores no corpo, uma praga de ratos invadiu o reino da Filisteia, e a invasão de ratos, elas não só traziam destruição para as plantações, mas traziam doenças que não tinham cura. Então eles, como pedido de perdão a Deus, mandaram de volta a arca e fizeram tumores e ratos de ouro, representando suas doenças, enfermidades e as pragas que Deus tinha trazido sobre eles. Quando a carroça chega lá em Bet-Semes, já na terra dos judeus, dos hebreus, os cidadãos que estavam no campo fizeram um comunicado. Os levitas vieram, desceram a arca, etc. Porém, escuta, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz a semana passada. O que é que tem dentro da arca? A aliança, a vara de Arão e o maná. A aliança de Deus conosco. Deus é fiel conosco, independente da nossa fidelidade a Ele. Ele continua fiel, porque Ele não nega a si mesmo. A provisão de Deus, que Deus é aquele que sustenta, que mantém o seu povo, estava dentro da arca. E quem era a arca? Nós. A tampa da arca era o propiciatório, que era Jesus. Parte de baixo era nós, onde recebia a palavra, a fidelidade e a certeza da provisão divina. Esses homens, 70 homens, pararam a arca, vão lá olhar, tiraram a tampa e foram olhar o que está dentro. A Bíblia diz, como vocês acabaram de ler no verso 19, Deus matou 50 deles, porque olhou para dentro da arca. Irmão, não é todo mundo que pode saber o que tem dentro de você, não. Aleluia! Glória a Deus! Não é todo mundo que tem capacidade de ouvir o que você tem para falar, não. E quando alguém muitas vezes ouve o que está dentro de você, pode lhe destruir. Porque nem todo mundo tem dignidade, hombridade, integridade. Não é todo mundo que tem a capacidade de ver o que está dentro de você, não. Isso chama-se profanação. E aqueles homens eram considerados homens levianos, gente irresponsável. Olha, quem não tem vida com Deus não tem condições de ouvir o que você tem a dizer. É assim. Olha. Não tem condições de ouvir o que você tem. Porque profanam a tua vida. E esses homens tiveram a ousadia de pegar na tampa da arca, que era o propiciatório, e olhar para ver o que é que tem dentro aqui. Curiosidade. Porque tem muita gente querendo saber. Só por curiosidade, mas não tem nada para dar a você. Nada. Glória a Deus. O que foi que Deus fez? Irmão, ninguém pode profanar as coisas sagradas. A sua vida, seu corpo, sua intimidade pertence a Deus. Se alguém de alguma forma profanar, sua vida vai ser destruída, porque você está dando espaço para o que não deve e para quem não deve. No caso aqui, esses homens profanaram a santidade de Deus, porque eles tocaram
Vem cá, Siriema. Aqui, ó. Aqui é uma réplica, né? Fake. Uma réplica. Vem cá, Siriema. Uma réplica fake. Olha, a tampa. Só quem tem autoridade para ver o que está dentro, saber o que está dentro e entender o que está dentro é Deus. Isso aqui, ó, a tampa do propiciatório, aqui era a representação do próprio Cristo. Esses querubins que vocês estão vendo aqui, fake, né? Para quem vai ver depois o vídeo, não dizer que eu estou falando, dizer que isso aqui é feito de plástico, pintado com tinta dourada. Mas sobre essas asas aqui, ó, que a gente vai ver mais na frente no estudo, aqui, você está vendo alguma coisa aqui em cima? Não. E lá na arca original, ninguém via nada em cima não, mas aqui estava posto o trono de Deus. E a gente vai ler mais na frente. Merci beaucoup, mademoiselle. Vocês estão entendendo? Então você não pode chegar à presença de Deus de qualquer maneira. Senhor, eu quero ver, escuta a tua face. Deus disse a Moisés: não pode, Moisés. Quem me vê, morre. Mas eu vou ter misericórdia de tu. Tu fica aí, olha, Moisés, na fenda da penha, que eu vou passar de costa, e tu vai me ver pelas costas. E quando Deus passou, quase que Moisés se acabava. Por isso, irmãos, que no dia da volta gloriosa de Jesus, este corpo vai ser transformado em um corpo de glória, para poder aguentar a presença dele. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos aqui. Mas já teve ocasiões de eu estar em determinados cultos e o poder de Deus ser tão grande, irmão, que se eu não me controlasse, eu saía correndo com a cadeira na cabeça. Porque não aguenta. Glória a Deus. Aleluia. Já teve culto que eu estava participando do culto que eu vi o pastor ficar que nem uma criança. Ele segurou da cadeira, não aguentou, começou a pular. E ele já era um pastor de mais de 70 anos de idade. E começou a pular com os braços para cima. Por não aguentar a manifestação, o sobrenatural de Deus. Por isso que João disse: e eu, quando o vi, lá no capítulo 1 de Apocalipse, caí como morto, perdi as forças, não tinha força, não tinha sentido, não tinha mais nada, porque o corpo não aguenta. Mas ele veio, colocou sobre mim a sua mão e disse: João, não temas, eu sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo para todos. Louvado seja o nome de Jesus. E esses homens profanaram a presença de Deus na arca. Olha, escuta. Não deixa ninguém, cuidado, profanar a tua vida com Deus. Tem várias formas, viu? De você permitir que alguém profane sua vida. Cuidado. O rei Davi decidiu trazer a arca da aliança para Jerusalém. Ele reuniu um grande número de israelitas, organizou uma celebração para transportar a arca. Olha, às vezes a gente faz um culto, né? Vou fazer esse culto aqui para abalar, para agradar a Deus. E na verdade, Deus não está recebendo o culto. Davi organizou tudo, está lá em 2 Samuel, capítulo 6.
organizou tudo, chamou, fez aquele arranjo tudinho, mas estava fazendo de forma errada. E a consequência foi a morte de Uzá. Isso demonstra, irmãos, que não é qualquer coisa que se chama de culto que Deus está lá, não. Deus está vendo porque Ele é onipresente. Mas Deus não está recebendo como culto de adoração. Pode chamar quem for, pode ter o melhor pregador, os melhores cantores na visão do homem, mas que tudo aquilo é mera encenação. Justamente, só capa, só aparência. E eu digo mais, viu? A morte de Uzá foi mais culpa de Davi do que de Uzá. Porque Davi, como rei, ele tinha a obrigação de conhecer a lei. Conforme diz Deuteronômio 17, verso 14 ao verso 20, era obrigação do rei ter ao lado do seu trono uma cópia da lei escrita pelas suas próprias mãos, para que ele governasse o povo de acordo com a lei de Deus. Aleluia. Então era obrigação de Davi conhecer e dizer: não, dessa forma não se faz, como líder. Por isso que eu tenho dito aqui a vocês, eu tenho insistido com vocês nisso. Aprendam a palavra de Deus pelo amor do Pai, que enviou o Filho e nos deu o Espírito Santo. Porque é a palavra de Deus que nos qualifica diante dele para o culto solene, como estamos tendo aqui. Para que a gente não traga qualquer coisa. É um perigo. E eu mais ainda, tenho mais responsabilidade ainda de trazer o ensino, porque se vocês errar, Deus vai dizer: é culpa sua, não é dele não, você não ensinou. Hoje a maioria das igrejas vai ter um aniversário de ciclo de oração, seja do que for. Não vão trazer fulano ou beltrano, por quê? Porque é mistério, é tudo mistério. E quando você vai ver, não tem nada de ensino bíblico. Que mistério é esse que Deus não fala? Porque Deus só fala pela palavra. Se não tem ensino bíblico, Deus não está falando. Deus fala pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus é espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra. Aí, na palavra de meu irmão, hoje é tarde de mistério, viu? E é tanta da língua, é pinote, é pulo, é grito, voou e levantou e desceu e assentou e levantou. E no final, o que foi que houve? Você não sabe de nada. Ah, pastor, é porque o senhor não é do pra. Eu sou do pra orar, para obedecer, para servir, para seguir, para se submeter. Desse pra aí eu sou. Aleluia! Aí quando você começa a dizer assim, é porque esse pastor é cru, é seco, tem nada de Deus. E quando você vai atrás dele para saber o que é que ele ou o que ela tem de Deus, nada. Nada. Há necessidade de nos voltarmos para a Escritura, a palavra. Então, no meu entender, Davi teve mais culpa pela morte de Uzá do que o próprio Uzá. Porque Davi, como rei, ele tinha a obrigação de conhecer
a lei de Deus para conduzir o povo. Não era deixar qualquer um. Eu prefiro ter aqui meus 7 diáconos do que ter 100. Eu prefiro ter os 7 que eu já sei quem é, do que botar um monte que a gente não sabe quem é. Porque não é o título de pastor, de missionário, de seja lá o que for, que vai levar a gente para o céu, não, irmão. No dia do arrebatamento, a palavra de Deus diz: vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. Não vai vir, Silvio, vem tu, porque tu és o pastor presidente da Igreja Batista Missionária Aliança. Não, senhor. Não. Quem vai subir é os benditos do Pai, é os que são conhecidos lá em cima. Glória a Deus. Não adianta ser conhecido aqui na terra e não ser conhecido no céu. Lembra da oração de Davi? Senhor, eu perco qualquer coisa, só não me tira o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Para que fama, se não tem glória de Deus? Para que a glória dos homens e ficar sem a glória de Deus? É melhor você não ter nenhuma glória nesta vida, mas ter a glória de Deus na vida. Glória a Deus. Aleluia. Isso é que é o bom. A arca foi colocada em um carroção novo, puxado por bois. E Uzai e seu irmão Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, como diz 2 Samuel 6:3. Escuta bem, o líder aponta o caminho e caminha atento com o povo. Glória a Jesus. Davi estava lá com o povo, mas ele não estava atento ao povo. Não adianta ser líder no nome, mas não está com o povo, junto com o povo, dizendo: olha, o caminho é aqui, mas tenha cuidado. Cuidado para o boi não tropeçar. Essa falta de cuidado trouxe o quê? A morte. Não é simplesmente estar lá no caminho, mas é estar atento ao que tem no caminho. Lembra da parábola do semeador? A boa semente caiu aonde? À beira do caminho. Cuidado, irmão, precisa ter cuidado. Porque as coisas de Deus não podem ser espalhadas de qualquer forma. Até para você pregar, você precisa da direção de Deus. A Bíblia diz: importou não pregar a todos os homens, mas todos os homens querem ouvir? Não, então não pregue para todos os homens. Pregue para quem quer ouvir. Pregue para quem quer ouvir. Tem gente que diz assim: Jesus é bom, Ele ama. A pessoa: quero não. Já sente Jesus, Ele vai voltar para você. Ele: quero não. E você fica adulando. Quer não? Deus te abençoe, amém. Segue o teu caminho. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Existem ocasiões em que você prega, a pessoa gosta da palavra, gosta de ouvir a palavra, mas não quer. Por quê? Muitas vezes Satanás está prendendo o coração ali no pecado. Há anos atrás, faz muitos anos, eu era solteiro ainda, eu fui pregar em uma igreja, eu passei 32 dias lá. 32 dias pregando só nessa igreja. E na semana, no último domingo que eu estava lá, eu já tinha esgotado, irmãos, todos os sermões que você imaginar. Eu disse: Deus, e agora? Eu tinha passado o sábado em jejum, entrei pelo domingo em jejum, o corpo estava debilitado, 2 dias sem comer, ia pregar no domingo à noite, e eu disse: Deus, o que é que eu vou pregar? Aleluia.
Aí eu sentado no púlpito, cabeça baixa, ao Espírito Santo disse: você vai falar isso aqui. E aí eu comecei a pregar. E quando eu estou pregando, com mais ou menos 15, 20 minutos de pregação, Deus disse: diga à igreja que hoje à noite eu vou salvar 16 almas. Aí o pai disse: irmãos, o Senhor manda dizer à igreja que hoje ele vai salvar 16 almas. E tinha mais de 40 não crentes na igreja. A igreja era lotada, maior do que essa daqui, lotada. Era gente na porta, em pé no corredor, nas laterais. E quando eu fiz o convite, 10 vieram de uma vez só. Glória a Jesus. À frente. E eu continuei. Aí eu disse dentro de mim: Senhor, tu não dissesse que era 16? Só veio 10. Deus disse assim: ordene a Satanás agora e solte o coração dele. Irmão, eu levantei a mão, eu dei um grito, disse: Satanás, solta o coração deles agora! Quando eu acabei de falar, as 6 irmãos se levantou e vieram. E quando estavam vindo no caminho, Jesus batizou com o Espírito Santo andando pelo corredor. Então, às vezes você está pregando, a pessoa está ouvindo, mas o diabo está segurando o coração dele. Acontece, pode acontecer. Isso não quer dizer que todas as vezes será assim. Não é? Então nós precisamos entender tudo que é relacionado a Deus e sua obra. A gente precisa entender. Porque tem muitas pessoas aí que estão seguindo uma denominação, uma liturgia, um sistema, mas não está seguindo os princípios bíblicos. Aleluia! Princípios bíblicos. Não é o fato de alguém entrar nessas portas, sentar nesse banco, que quer dizer que vai morar no céu, não. É o meu desejo, a partir de mim, que todos nós nos encontremos lá. Mas na volta de Jesus, ele sabe quem são os bodes e quem são as ovelhas. Ele sabe. Eu não posso não conhecer. Porque até a fala do bode e da ovelha é parecida. Aí o outro lado. É tudo ovelha. Não. Ovelha não come plástico. Ovelha não come lixo. Ovelha não come outra coisa a não ser pasto verdejando. Glória! Solta uma ovelha numa rua dessa aí, que não tem uma gota de capim, morre. Agora solta um bode para tu ver. Come tudo, come lixo, come sujeira, come tudo. A ovelha? Come não. É como crente. Escuta, bode, vou citar um exemplo para vocês. Crente bode, ele não tem aprisco. Crente bode não tem aprisco. Não tem pastor. Todo canto ele come. Eita, hoje vai ter o culto da Raia Tamandaré. Tô lá, Jesus. Graças a Deus. Tô lá, aí vai para lá. Aí amanhã, eita, vai ter lá na Rádio Maranata. Tô lá. Eita, vai ter lá na arena. Tô lá. Aí quando pergunta, tu é de que igreja? Eu sou da igreja da quem é teu pastor? Rapaz, eu não sei nem o nome, vice. Quem é o nome da tua dirigente? Rapaz, eu não sei nem, eu sei que é uma irmã do Pitó. Mas não sei o nome não. Vocês estão entendendo? Conhece tudo de fora, mas não conhece nada
em todo canto. Mas na igreja dele ele não sabe quem é o pastor, não sabe quem é dirigente, não sabe quem é o diácono, não sabe quem é a diaconisa. Não sabe nada. Rapaz, eu sou da igreja, mas não conheço ninguém não. Diz assim, eu sou daquela igreja, mas não sei de nada, eu não conheço os irmãos. Segular, eu vou de vez em quando. E tu congrega na igreja e vai de vez em quando? Misericórdia. Como é que pode? Me diga aí. Eu sou convidado muitas vezes. Vou não. Bota um dia aí que eu possa ir e não prejudicar a programação da minha igreja. Aí eu vou. Porque não adianta eu ir abençoar a tua e deixar a minha. Não vou. Eu vou para a tua, mas que a minha ida para a tua não prejudique a minha, porque eu vou dar conta do Deus. Então, até minha irmã disse, por que tu não liga para lá para a irmã para ela botar outra no teu lugar e tu fica aqui? Eu disse, não. Já vim de manhã para aqui, já fiquei com você, já bati os parabéns para você, já almocei com você, já orei com você, agora eu vou para minha casa. Cuidar do meu. Aleluia. Glória a Deus. Acabou. Senso de responsabilidade. Tem igreja, tem irmão, tem pastores que não me convidam para suas igrejas e dizem assim, ele não faz nenhum movimento, demora muito pregando. Amém. Que assim seja e tu não me chame nunca. Se eu dar uns 10 glórias, mais 10 glórias. Escuta bem. A história de Uzá enfatiza a santidade de Deus e a necessidade de tratar as coisas sagradas com o devido respeito e reverência. Reverência, irmão, na casa do Senhor, porque o lugar que estais santo é. Jacó assim falou. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Meu Deus é santo, aleluia. Meu Deus é santo. Meu Deus é santo. Você é da década de 80, irmão. Jair Santos estava com 11 anos de idade quando ele fez esse hino. Faz tempo. Tinha nascido não, né? Novinha. Filha novinha. Não é? Mas é só 48. Então, irmãos, a gente precisa ter respeito e reverência às coisas sagradas. A Arca da Aliança representava a presença de Deus e havia instruções claras sobre como deveria ser manipulada, usada, conduzida. Você tem regras para se conduzir. Você tem leis para ser administrado em sua vida. Porque sem isso, não tem como você viver uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que Deus possa dizer, sinto prazer. Porque quem tem que saber isso é você, não é eu não. É você que tem que saber que Deus está se agradando de mim. Será que a minha vida está agradável a Deus? Você tem que pensar.
Porque você não serve a Silvio. Você serve a Cristo. Foi Cristo que derramou o sangue dele pela sua vida. E aí, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, é a Cristo, o Senhor, que servis. Quando ele fala dos servos e dos senhores, dos servos que devem se submeter e dos senhores que devem tratar bem os seus servos, ele diz, é a Cristo que servis, que ele há de julgar tanto o servo como o Senhor dos servos. Então nós precisamos ter isso em mente, irmãos, e não vacilar, não negligenciar, porque Deus está, olhando para mim e para ti. Deus não nos perde de vista, porque Ele não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Ele tem vigia. Amém? Que Deus em Cristo Jesus permaneça nos abençoando. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana a gente dá sequência a este assunto em nome de Jesus. Amém?